Uma excelente manhã para você que já está ligadinho na TV Meio Norte acompanhando o programa Em Tuas Mãos. Mais uma vez estamos aqui com o quadro Bons Conselhos. Você sabe que este é o quadro em que nós pensamos temas importantes que talvez você aí de casa tenha dúvidas para justamente esclarecê-las. E o nosso assunto de hoje é o uso da Bíblia na catequese. Para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, para elucidar nossas dúvidas, eu conto com a ajuda muito especial da irmã Juliana Galeno, minha prima, irmã. Seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Oh, é um prazer estar aqui. Descobrindo os parentes aqui do Em Tuas E ainda descobrindo que somos parentes Galeno, né? É uma alegria estar aqui nesse programa Em Tuas Mãos, né? Eu espero dar bons conselhos. Amém, irmã. Seja bem-vinda, tá? Vamos começar nossa entrevista. Eu quero já de cara perguntar para a senhora como que deve ser o uso da Bíblia na catequese. Como Instituto Religioso Nova Jerusalém, que essa é a minha congregação e o nosso carisma é a Sagrada Escritura, e a gente sempre vem falando há algum tempo sobre essa questão da Sagrada Escritura na catequese. Eu venho trabalhando isso há mais de 7 anos, exclusivamente com catequista, e é sempre batendo nesse mesmo martelo, né? Vamos utilizar a Sagrada Escritura. Por quê? Às vezes as pessoas perguntam assim, irmã Juliana, que material eu devo usar para catequese? Qual é o livro? Qual é o autor? E sempre me perguntam isso. E eu sempre respondo a mesma coisa. Olha, o material principal é a Sagrada Escritura. Por quê? Porque lá é onde nós vamos rezar, onde nós vamos fazer uma experiência com Deus. E aquilo que eu faço a experiência, eu vou falar. Porque o catequista é aquele que transmite, é aquele mediador. Então, aquilo que eu vou vivendo, vou conhecendo da palavra de Deus, por isso que eu preciso ler antes de tudo, né? E aí vai acontecer o conhecimento, e eu vou fazendo uma experiência com a Sagrada Escritura, com os textos, e eu vou transmitir isso. E como o catequista pode justamente incentivar o uso do seu catequizando da Bíblia? Existem vários métodos. Primeiro, porque hoje a catequese, ela não é mais uma catequese doutrinal. Eu não sou tão antiga assim, mas eu tenho 37 anos. Mas a época da minha catequese era uma catequese muito doutrinal, onde a gente ensinava só orações, Pai Nosso, Ave Maria. Era muito de doutrinas. E hoje a gente percebeu que a catequese ela precisa se apoiar na pedagogia, se apoiar na psicologia, porque nós estamos trabalhando com pessoas. E cada vez mais a gente foi percebendo que a catequese ela está trabalhando conforme a linguagem da criança, do jovem e do adulto. E a gente descobriu que através da Sagrada Escritura, a gente pode levar o texto bíblico numa linguagem para a criança, levar o texto bíblico uma linguagem para os jovens, levar o texto bíblico para o adulto. Então, a Sagrada Escritura hoje se tornou uma base para a gente chegar aos nossos catequizandos de uma maneira a partir da sua realidade. A irmã senhora falava da catequese para a criança, da linguagem específica para a criança. Como é que é mesmo a sua técnica, o seu bom conselho para aproximar as crianças da Bíblia? Bom, o catequista, além dele ler a Sagrada Escritura e ter esse conhecimento da Sagrada Escritura, ele vai ler o texto e aí então ele vai narrar essa história. Numa linguagem bem própria para a criança, explicando, com gestos, não é? Quando o barulho da chuva, eu tenho que fazer o barulho da chuva, né? Então, com gestos, essa é uma metodologia que a gente está percebendo que está atraindo as crianças. E aquela criança nunca vai esquecer. Quando a gente conta uma história bem contada, nunca ninguém esquece. Assim é com a Sagrada Escritura. Então, esse método da Bíblia narrativa para a criança. O jovem, o texto do jeito que está, sendo bem explicado, trabalhado, fazendo orações com texto bíblico. Isso são métodos utilizados hoje na catequese, tentando atrair tanto as crianças, os jovens, um adulto, para se aproximar da Sagrada Escritura. Não tratar a Sagrada Escritura como um livro chato, algo que não é incompreensível, né? Então, a gente tenta que os catequistas, nessa tentativa, que o catequista tenha um amor profundo, né? E a gente só fala daquilo que a gente conhece. O nosso próximo ponto que eu gostaria de tratar na nossa entrevista é justamente uma afirmação que eu tenho para lhe fazer e eu queria seu comentário. Eu separei aqui que a Bíblia ela é importante não só em momentos de catequese, não é isso? Claro, né? A Bíblia ela é importante, como o Padre Caetano, o nosso fundador, sempre falava, né? Ela é a razão, o tesouro do nosso viver. Né? É algo que é o que a própria Sagrada Escritura fala, né? Onde está teu tesouro, está aí o teu coração. Então, é algo que eu descubro, eu faço é o meu relacionamento com Deus.
É lá onde eu vou fazendo minhas próprias descobertas, né? Então, a catequese, ela vai só indicar você, né, um caminho. Eu sempre falo que o catequista, ele é uma seta, né? Uma seta que vai indicar o caminho. Olha, eu vou indicar esse caminho. O caminho é fazer uma experiência com Deus. Então, a Sagrada Escritura, ela está para todos, né? Aquele que deseja fazer uma experiência com a palavra. A primeira atitude, leitura. A segunda atitude, uma leitura com olhar espiritual. Porque ela não é qualquer livro. Não é? É bom deixar isso claro. Nós, na nossa religião católica, a gente sempre gosta de afirmar isso. Né? Vamos ler a Bíblia. Mas a gente não pode ler a Bíblia, a gente precisa tomar certas atitudes. Primeiro, eu tenho que querer fazer esse conhecimento. Então, o primeiro ponto é essa questão de querer ler. Eu quero. E depois uma atitude de uma visão espiritual, né? Eu quero buscar isso, desejar isso, né? E claro, a Sagrada Escritura, né, ela é a inspiração de Deus, mas foram os homens que foram escrevendo a palavra de Deus, que foram vivendo a sua história, que hoje é a nossa história, né? Porque quando você abre a Sagrada Escritura, ela não é uma coisa do passado. Atualíssima. Ela é para hoje, né? Para a minha vida hoje. Então, a Sagrada Escritura é para o agora, para esse momento. Irmã, como que os catequizandos devem enxergar a Bíblia? Os catequizandos têm que enxergar a Bíblia nesse ponto de vista que eu acabei de dizer, né? A partir do momento que eu falo de uma coisa que eu gosto, que muda a minha vida, ele é atraído, né? Eu sempre gosto de contar essa história, né? Quando eu fiz minha crisma, eu tinha uma catequista que ela falava da palavra de Deus, ela tinha um microfone na mão e a palavra de Deus, lá de Parnaíba. E aí, aquela catequista Simone, ela sempre falava, né, da palavra de Deus de uma maneira, de um amor tão grande. Eu agora vou falar para vocês da palavra de Deus. Era até a entonação da voz dela que você ficava esperando, né, aquele desejo, vou escutar agora algo tão importante, porque é a palavra de Deus. E ela preparava aquele ambiente, né? Ela motivava. E eu lembro muito bem disso, que foi aí que me despertou em mim um desejo de querer. É isso, né? O que é isso? Por que essa mulher fala assim da palavra de Deus, né? Eu quero conhecer a palavra de Deus. A gente sempre tem uma visão da palavra de Deus em outras religiões, não é? Não no nosso mundo católico. E eu aprendi isso na catequese. De querer ir atrás, de saber o que a palavra de Deus fala. Por que o padre está falando isso na homilia? E me veio vários questionamentos. Então, o catequista tem que despertar isso no catequizando. Né? Esse desejo de querer fazer uma experiência com Deus. Um desejo de querer conhecer a palavra de Deus. É como nossa missão de leigos, religiosos, padres, né? De levar você querer. Nós somos só uma seta, nós não somos nada, uma setinha. Mas as pessoas só vão acreditar em mim se eu tenho uma experiência com esse Deus. Se eu não tenho experiência, ninguém vai acreditar. Se eu tenho uma experiência com a palavra, as pessoas vão acreditar em mim. Olha, fala com tanto amor da palavra de Deus que eu quero conhecer. Então, é essa relação. Não dá para separar o catequizando do catequista. Né? O catequista é aquele que mostra, que indica, que motiva. Então, a nossa missão hoje de catequista é essa, né? Motivar o nosso catequizando. Não deixar marcas frustradas, porque a minha catequese, a minha catequista era muito rígida. Não, isso aí já acabou. Hoje nós temos que atrair as pessoas para Deus. Né? E é pelo amor, né, irmã? Pelo amor, Jesus é o mestre do amor. Né? Está lá na palavra de Deus. Né? Ele não dava carão em ninguém. Vamos embora, não é assim? Não é. Então, o catequista é aquele que acolhe, né? Que acolhe, que indica o caminho. Então, o catequizando ele tem que se sentir apaixonado, atraído por aquilo que o catequista está falando. Afinal, quando eu vou fazer esse sacramento da iniciação, né? Por isso está aí a função do catequista, ele é sacramento para ajudar a pessoa a fazer esse sacramento da iniciação na igreja católica, desde o batismo, primeiro Eucaristia e crisma. O objetivo é esse, né? O catequista está ali só para fazer com que ele tenha uma experiência com Deus. Né? E ele é chamado, ele é vocacionado para isso. Às vezes pode até ter, alguém te chamou para ser catequista. Eu acho muito bonita essa vocação na igreja.
né, que deixa tudo, deixa muitas vezes seus afazeres de casa. São pessoas que são casadas, pessoas que têm os seus filhos e muitos afazeres, mas vive essa vocação de levar a palavra de Deus, né? Isso é muito lindo. Muito bem, vamos mudar o nome do nosso quadro de bons conselhos para excelentes conselhos. Irmã Juliana, muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Foi uma alegria estar aqui no Piauí, né? E eu sou piauiense, atualmente moro em Fortaleza, no Ceará, mas é uma alegria estar aqui hoje e falando com o público de catequese, algo que eu amo muito, que eu me identifico muito, porque eu acredito que a catequese ela é o sangue do corpo, sabe? O corpo é a igreja e a gente sabe que o sangue, sem o sangue o corpo morre, né? E a catequese é esse sangue do corpo da igreja. Sem catequista não há futuro a igreja, né? Sem catequese a igreja morre. É verdade. Não há presente, não há futuro, porque são eles que vão ser os futuros cristãos, são eles que vão ser futuros catequistas, padres, religiosos, leigos, né? Pessoas que estão assumindo esse compromisso, né, com a palavra de Deus, esse ser igreja servindo a Deus. Muito obrigada. Obrigada, senhora.